Eu acho que foi razoável, com um pouco de melhora dos jogos anteriores, com um pouco de mais entrega, um pouco de mais disciplina tática. Quem sabe o primeiro passo sendo dado para recuperarmos aquele estilo que tínhamos até a classificação e que vamos ver se nós conseguimos obter até o jogo final, principalmente até o jogo lá em Guayaquil. Vamos ver agora no decorrer da semana, no decorrer dos jogos, as dificuldades são sempre iguais. Todas as equipes, alguém está mal, joga de uma forma diferente, joga toda a sua classificação num jogo, às vezes a equipe está lá na frente, então temos que saber administrar e parece-me que essa semana as coisas evoluíram para uma situação mais razoável e a gente conseguiu dar o passo que a gente precisava para nos manter ali entre os 6, 7, 8, que é o que a gente almeja. Felipão, boa noite. Vinícius Escorcim da Rádio Cap. E hoje você teve o Eric jogando 90 minutos e teve também o Christian, que entrou na etapa complementar. Qual que é a importância desses dois jogadores para esse reforço que o Atlético tem na sequência da temporada? Que o Eric vinha jogando a maioria dos jogos e deve ser o jogador que mais jogou desde que eu estou aqui, porque eu tenho uma confiança muito grande no Eric, no posicionamento do Eric, na forma como ele se entrega. E então optei pelo Eric hoje. Ele tinha jogado o último jogo contra o Palmeiras, se não me engano, lá no Allianz, e depois ele foi substituído até, se não me engano, para poder a gente tentar alguma coisa, porque a gente estava atrás. Mas ele é um jogador que tem uma boa dinâmica, que tem um bom posicionamento, é importante para nós. E o Christian está voltando após uma lesão, naturalmente vai sentir o jogo, vai ter uma ou outra dificuldade, mas vai entrando aos pouquinhos, e aos pouquinhos treinos que a gente pode fazer, porque quarta-feira já tem jogo de novo, então amanhã a gente não vai treinar, então a gente vai ter que dar condições ao Christian de ir subindo à medida que os jogos vão sendo jogados e ele vai tendo pequenas oportunidades. Boa noite, Felipão. Jonathan Mendes, da Rádio Guanabara. Parabéns pela vitória. Queria falar de um jogador específico, né, que muitas vezes era cobrado pelo torcedor, Orejuela, né? Para mim fez uma partida muito boa hoje. Queria que o senhor falasse sobre a importância dele para o grupo atleticano. Bom, é importante que quando surgem as oportunidades, eles aproveitem. Surgiu a oportunidade por Orejuela, ele aproveitou. A tua opinião é a mesma opinião minha, de que ele fez um excelente jogo. Se ele fez um excelente jogo, ele vai ser mantido. As oportunidades estão sendo dadas. Peguem, agarrem quem quiser. Boa noite, Felipão. Robson, Rádio Transamérica, né? O senhor, na primeira resposta, falou assim do primeiro passo de uma retomada. Naquela entrevista depois do jogo lá de Santos, o senhor falava até de questões extra-campo que poderiam estar interferindo. Está tudo resolvido agora, para uma reta final de preparação? Não é porque ganhamos um jogo que está tudo resolvido. Nós temos que resolver durante as próximas semanas, com o decorrer dos jogos, com a colocação dos jogadores em campo e a vontade e aquilo que nós tivemos desde o início, quando aqui chegamos, que foram as observações de que nós precisávamos fazer isso, e fizemos. E aí fizemos às vezes um futebol que não é o mais encantador, mas é o futebol que nos deu o resultado para chegarmos até aqui. E se nós chegamos até aqui com este tipo, não vamos de um dia para o outro mudar para ser um time de excelente toque de bola, maravilhoso e coisa e tal. Não é esse o nosso futebol. Nosso futebol é aquele futebol muito vertical, muito dinâmico, e todos têm um posicionamento muito identificado taticamente para poder vencer os adversários. Razoavelmente já fizemos hoje. Agora tem muito mais pela frente. A gente está falando, a gente está negociando, está vendo que é algumas coisas que são solicitadas. Precisamos da comunicação, né, de tais e tais jogadores. Não, esses não vão. Não vão porque vão matar com o meu jogador. Quando começo a achar Pelé no meu time, não existe. Então eu tenho que administrar algumas coisas fora de campo, empresários, imprensa,
que acha que isso ou aquilo não é. Nós temos que focar o nosso foco principal é na nossa equipe, dinâmica, verticalidade, vontade, disciplina tática para poder chegar. Chegamos, não muda. Mas às vezes alguma ideia, alguma cabeça muda, e aí a gente tem que estar tomando conta de alguma coisa. Eu tento muitas vezes, mas em muitas oportunidades não consigo, porque também não sou o psicólogo de plantão em toda hora. A gente vai conversando, vai tentando mostrar o que é a dinâmica, o que é o correto para que a gente atinja objetivos. Atingimos, agora continuamos. Vamos ver se a gente vai continuar na próxima quarta contra o Fortaleza, que eu digo que é um dos melhores times que tem por aí. Jogam muito bem, tanto é que no segundo turno, se não me falha a memória, é a equipe que mais somou pontos. É a equipe que, mesmo quando estava numa situação difícil, manteve seu técnico, manteve sua estrutura. Então, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, novamente, mas vamos jogar em casa. E isso é importante para que a gente... Foi importante essa vitória de hoje, para dar um pequeno alento para a gente continuar. Felipão, boa noite. Monique Vilela, da Rede CNT. Que tipo de evolução... Desculpe, Monique, deixa eu só complementar uma coisa. Se vocês observarem, isso é uma estatística, vejam os times que classificaram em 2020, depois da classificação para uma final, quantos pontos ganharam nos primeiros 3 ou 4 jogos. 2021, vejam quantos pontos somou, digamos assim, e aí não é só cultura do atleta brasileiro. Quantos pontos somou o Real Madrid quando jogou com o Manchester City, depois quando já estava na final, antes da final, 3 ou 4 jogos. Vocês vão ver que existe uma quebra do foco em todos os times. Eu, chato que sou, cobro do meu time. Alguns não cobram, mas eu cobro porque eu quero sempre estar em condições de dar aquilo que o presidente me pediu e que a gente prometeu à torcida. Então, tem algumas coisas que acontecem, que aí é o extracampo, que eu tento tirar dos jogadores esse peso, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar um peso para eles de que a gente consiga os objetivos. Felipão, que tipo de evolução o senhor acredita que o Atlético tem apresentado, em especial, do jogo do Santos para a partida de hoje? Tática, persistência, o sistema técnico, tático que nós fizemos foi seguido quase que integralmente à risca. Jogadores que nós trabalhamos na semana toda, que muitas vezes recebem a bola em profundidade, e a maioria desses últimos 3, 4 jogos não estavam recebendo em profundidade, e sim só no pé. Não é esse o nosso futebol. Então, as coisas aos pouquinhos têm que ser mudadas, e devem ser mudadas. E aí, já hoje, tivemos uma pequena mudança. Claro, posso dizer a vocês, o adversário é o último clube na Série A, está em dificuldades. Sim, mas outros também estavam em dificuldades e a gente não se conduziu dessa maneira como nós nos conduzimos hoje. Felipão, boa noite. Pedro Melo, do Paraná Portal. Desde a classificação para a final da Libertadores, o Atlético jogou 4 partidas no Brasileirão e o senhor utilizou 25 jogadores nessas 4 partidas. As mudanças aconteceram por diversos fatores, mas a utilização desses 25 jogadores mostra para todo o elenco que todo mundo tem uma chance de ser titular lá no final do mês na Libertadores? Todo mundo pega a chance, aproveita quem quiser. A minha função é olhar e depois dizer, esse merece mais do que aquele, esse vai me dar mais que aquele, e colocar no time. Eu estou dando as oportunidades a todos, e às vezes até por cartões. Agora já temos para o jogo do Fortaleza, Vitor Roque, se não me engano, Pedro Henrique, então a gente já tem alguns pelos cartões,
e alguns para que recebam oportunidades, um pouco mais de oportunidade, se mostrem para que eu possa decidir. Depois, se a gente fizer alguma coisa errada, quem vai ter que assumir sou eu, né? Então, eu vou ter que olhar definitivamente para saber como vou colocar a equipe postada para jogar contra o Flamengo. E todos estão tendo oportunidades e mostra, depois a gente decide. Muito obrigado, Felipão.